Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou falar dos resultados de uma gigante do agro na parte de armazenamento. Você já sabe qual é, né? Ela mesmo, Kepler Weber. Então vamos deixar de conversa, vamos direto ao ponto. Esse aqui foi o resultado do primeiro TRI de 2025 e a gente já tem aqui nos destaques informações não muito boas, né, para a empresa, mas tem algumas justificativazinhas aí. Mais para frente eu vou falar para vocês. O primeiro TRI de 2025 teve uma queda na receita líquida de 6%, EBITDA de menos 41%, queda gigantesca, 14,8% margem, uma queda no lucro líquido de 51%. Aqui são as áreas de negócio, né, da Kepler, que é uma gigante aí na parte de armazenagem, não só de fazenda e não só na agroindústria. Lembre-se, pessoal, que tem também outros departamentos que precisam de armazenamento de grãos. A Kepler é uma gigante aí nessa área, como negócios internacionais, principalmente também portos e terminais, onde ela tem muitos negócios aqui, e serviços também, onde dá manutenção, treinamento e várias outras coisas. Mas claro que o forte dela, né, é fazendas, né? Ó. A gente pode ver que a maior queda foi no portos terminais, teve uma queda de 77%, então afetou muito aí, comparado trimestre a trimestre. A parte de reposição e serviços aumentou, isso é bom porque, querendo ou não, é uma receita que vai ficar recorrente. Pelo menos é o esperado, né? Que a parte de serviço eles instalam lá o silos, né? E tem a questão da manutenção, serviço e tal, e eles prestam também isso aí. Aqui é um resumo muito bacana. Fazendas foram 5 obras, 2 produtores de grão grande porte, 3 de médio porte, valor 33 milhões. Obras com sistema completo de armazenagem, praticamente todas aqui vai ser mês 7, só não essa daqui que vai ser o mês 4, que é o Portos e Terminais, 2 obras, 10 milhões, mas essas 3 aqui que somando dá mais de 80 milhões, das fazendas, agroindústria e negócios internacionais. E a gente pode ver a questão do CAPEX, que é a parte de investimento, teve uma queda aí de 19%. Ó, pessoal, quando vocês verem aqui CAPEX, é a questão de investimento e ó, eles compram realmente, bacana isso aqui. Se todo mundo colocasse aqui, era mais fácil pro investidor que tá começando, né, para visualizar o que foi comprado, né? Eu acho bacana isso aqui, ó, a maior parte do CAPEX dela de 2025, o aumento da capacidade fabril, né? Então, aumentar a produção, isso aqui é bom porque se está aumentando a produção, uma previsão de maior demanda, né? Ela tem aqui um caixa líquido de 54,6 milhões e um saldo bruto de 356, que é o retorno de capital investido, teve uma queda de 5,4 pontos, então o ROIC dela era 34, caiu para 28, é uma queda boa aí. E o retorno payout estava em 75, e ela pagou dividendos aí em abril, 40 centavos, um ótimo dividendo, a ação explodiu, né? Mas com esses resultados aqui, de certa forma, ó, eles estão com a expectativa safra recorde de 332 milhões de toneladas, 3 contratos relevantes de biocombustíveis, sendo um deles o maior celebrado nos últimos 5 anos, diversificação dos negócios, crescimento no internacional em 5%, reposição e serviço, como eu mostrei antes, 28%, muito bacana isso aqui, ó. Eles veem uma monetização de dados, uma alavanca estratégica, integrando soluções digitais e agronegócio. Muito bacana isso aqui. Essa aí foi a apresentação de resultados, bem simples, assim, de forma didática, né? Para quem não entende muito. Se você quer se aprofundar mais, vai lá no RI, que tem tudo completo. Se você é aquele cara que foca em contabilidade, vai para lá. Bom, pessoal, vindo aqui para o Investidor 10, ela está cotada a 7,73, com variaçãozinha de 15%, então caiu bastante, ó, principalmente aqui, ó, quando ela chegou em fevereiro, ela despencou, PL de 8 vezes e um PVP de 1,95 e um dividend yield muito bom de 10%. Pelo método de Benjamin Graham, ela tá com preço teto de 9,26, então ainda tem um upside aí de quase 20%. A gente vê aqui o PL dela de 8,05, payout de 85%. Lembrando, pessoal, que isso aqui não tá atualizado ainda, porque saiu agora o resultado dela, então ainda não atualizou. ROIC de 17%. Coisa muito interessante, ó, a dívida líquida sobre a EBITDA dela é negativo. Ela tem mais caixa do que dívida, então aqui fica negativo. Então a gente vai olhar aqui pro ROI de 24,17%, um ROI muito bom. Se a gente olhar aqui, ó, ele deu uma queda e provavelmente vai diminuir mais ainda, né? Por causa desse resultado negativo. O preço sobre lucro dela, ó, tá bem abaixo da média, mas nos últimos 5 anos aí tá nessa entre 7 e 8%. Tá, o dividend yield, se a gente olhar aqui no histórico, ela começou a pagar muito dividendo a partir de 2022.
Aí ela começou a pagar porrada aqui de dividendo, ó, 9, 7, 9, 10. Então, assim, ela não tem um histórico muito grande de dividendo, não. Pagou nos últimos 4 anos esse dividendo aí. Mas já vindo aqui pro CAGR dela, ó, 20%, muito bom. E das receitas também. Então, é uma empresa que tá crescendo. Nos últimos 5 anos cresceu bastante, né? Aqui, ó, se a gente olhar o histórico dela da dívida sobre o EBITDA, a gente vê que deu uma diminuída aí no caixa dela, justamente pelo resultado que foi ruim, ela pagou muito dividendo e então tirou do caixa dela. Não tem ainda nenhuma data coin aberto, né? A última foi no mês 3, pagou no mês 4. Então é isso, gente. Eu separei aqui um pouquinho de uma fala aqui, de um corte do CFO, diretor da Kepler Weber, onde ele falou aqui um pouquinho receitas, aportes, queda. Então, portas terminais é algo meio binário, né? Primeiro são grandes projetos, né? Então a gente tem concentração em grandes projetos. Então, às vezes você vai ter um projeto de 30 milhões, 40 milhões, que às vezes ele pode escorregar de um quarter para o outro. Ou você ganhar um determinado projeto e ficar ali naquele quarter com pouca pujança no faturamento. A gente hoje, nesse momento, a gente tem entre 5 e 6 grandes projetos sendo discutidos em portas terminais. É um setor que vai demandar bastante nesse ano. Nesse momento a gente está discutindo alguns projetos grandes e são projetos da ordem de 70 a 100 milhões. São projetos grandiosos. A gente fez o ano passado em portas terminais algo como 120, 130 milhões em portas terminais. E só em projetos que a gente está discutindo agora a gente está falando de 500, 550 milhões. Tem oportunidade para a gente ganhar alguns desses projetos? Sim, tem boas oportunidades para a gente ganhar esses projetos. Tem bastante trabalho para a gente negociar com os clientes? Também tem. São projetos um pouco mais longos, né? Diferente dos projetos nossos em fazendas e agroindústrias, que a gente tem um delay entre a negociação, a venda e a entrega efetiva, 3, 4 meses. Os projetos de hipóteses terminais são projetos um pouco mais complexos, né? Então demoram um pouquinho mais a entrega, então às vezes a entrega se dilui aí ao longo do ano. Olhando o ano de negócios de hipóteses terminais, a gente teve um crescimento da ordem de 20%, com uma queda ali pequena no quarto tri, né? Mas a gente vê com muito boas perspectivas o ano de 2025. É um setor que a gente vem avançando, é um setor que há 3, 4 anos atrás a gente não explorava. Essa diversificação é ultra importante para o negócio da Kepler, justamente para demonstrar um exemplo claro aí, que eu sempre dou plano safra era muito, a Kepler era muito dependente do plano safra. Hoje ela não está mais tão dependente, decorrente dessa diversificação que a gente teve nos 5 pilares principais de negócios que a gente tem. Então, a diversificação ela traz um hedge natural aos nossos negócios, e portas e terminais, negócios internacionais e o RS são importantíssimos para isso. E falando um pouquinho dos resultados, né? A gente já sabe, 2024 foi um ano mais difícil para o agro, sofreu bastante, mas a perspectiva para 2025, claro, era muito mais positiva. Como é que ficam, nesse sentido, os resultados da companhia, né? Pensando aqui na separação dos trimestres, o que a gente deve ver? A gente pode ver um delay ali, né, na melhora desses resultados? Queria que você comentasse um pouquinho. Pô, obrigado de fazer essa pergunta, né? E acho que é importante a gente dar um pouco de luz ao nosso resultado reportado de maneira anual, e a gente fala também um pouco do quarter 4, né? Então foi um ano muito bom para a Kepler, quando a gente olha o ano como um todo. Nós crescemos cerca de 10% em volume, crescemos 6,3% em receita, fizemos 1,6 bi de reais em faturamento, entregamos um EBITDA de 335 milhões, equivalente a 20,8%. O EBITDA, então um resultado bastante expressivo. A companhia fechou novamente com caixa líquido, 115 milhões de caixa líquido, uma dívida totalmente estruturada em 5 anos praticamente, então muita tranquilidade do ponto de vista de balanço. Fomos os maiores pagadores de dividendos do agro no ano de 2024, pagamos 150 milhões em dividendos, que equivale a 72% aí de payout e um dividend yield da ordem de 9,1%. Então a gente vê que foi um bom ano, né? A gente teve uma margem um pouco mais reprimida, né, durante o quarto tri, então a gente entregou 18% de EBITDA, e você mesmo falou, né, Paulo, um ano desafiador para o agro, né? Então a gente entende que entregar um ano de 21% de EBITDA num ano totalmente desafiador, em que juro cresceu, safra caiu, preço de commodities caiu, preço do aço caiu, demonstra a resiliência da companhia em entregar bons resultados mesmo dentro de situações adversas, né? Então a gente viu um quarto tri um pouco menos pujante em termos de margem, mas a gente viu ali também bons volumes, um bom faturamento, que é o que a gente espera para o primeiro semestre. A gente espera uma situação muito parecida, né, no primeiro semestre com a situação do quarto tri, bons volumes, boas receitas, uma demanda bastante gigantesca, e como a gente estava falando, né, a safra recorde, ela começa a surtir efeito do ponto de vista negocial agora, março, abril, e com isso a gente espera que o nosso segundo semestre seja muito mais forte, assim como a gente sempre teve na Kepler. Sempre que a Kepler tinha 65% das receitas no segundo semestre, 35% no primeiro semestre, e é dessa maneira que a gente vê o próximo ano, né? Então um ano com bastante volume, a gente espera crescer da ordem de 10%, entre 5% e 10% da nossa receita. Esperamos fazer um bom resultado novamente, esperamos sermos bons pagadores de dividendos aos nossos acionistas, né? E a gente, é isso que, eu falo sempre que a gente quer ser uma empresa muito previsível. Acho que é isso que o investidor gosta, uma empresa que tenha crescimento, também seja boa pagadora de dividendos, e a Kepler vem fazendo isso pelo menos aos últimos 5 anos, né? A questão dos juros, eu acho que também pode ser um fator competitivo para a Kepler, pelo seguinte, você tem uma posição saudável de balanço, um caixa líquido, você vai sofrer muito menos, né? Você não tem que ir até o banco e tomar recursos que nesses momentos ou estão escassos ou estão caros, né? Então, a gente não vai precisar nenhuma das duas alternativas, porque a gente vai ter geração de caixa operacional. Então a gente vê um ano de 2025 bastante pujante, alavancado pelo segundo semestre, que a gente espera que seja um semestre reluzente para a Kepler. Foram essas as palavras do CFO, né? Vocês viram aí. Tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, a Kepler ela é muito dependente do plano safra. Ele falou ali que não é tanto, mas ainda é, querendo ou não, porque as fazendas e grandes produtores eles são muito dependentes porque é um recurso com uma taxa de juro muito baixa. Então, se o plano safra não vier forte, afeta todo o setor agro, né? Porque toda a indústria do agro, ela gira, querendo ou não, é muito dinheiro, então influencia bastante. Mas beleza que ele disse que reduziu aí a questão da influência. Beleza, isso é ótimo. Quanto menos a empresa depender do governo, melhor para
pra gente que é acionista. Outro fator também, que você que é acionista ou pretende ser da Kepler, é a questão da sazonalidade. Ó. Vocês viram que no começo do ano, representa até a metade do ano, é 35% produtividade da Kepler, e do meio para o final do ano é 65%. Então, querendo ou não, esses primeiros resultados, então, eram para ser menores mesmo, por questão de sazonalidade, por questão de plano safra, que deu muita confusão, porque ia ser reduzido, já não foi, vai, não vai, saiu, disse que não ia ser reduzido, mas acabou não saindo também. Tem uma expectativa de ter uma safra muito boa de soja esse ano, então isso influencia diretamente na Kepler, porque se tiver uma safra muito grande, o pessoal vai precisar armazenar, e vão armazenar onde? Tem uma expectativa de 2025 ser muito bom para a área do agro no geral. Então, com isso, querendo ou não, ela vai se beneficiar de qualquer maneira. Outro dado também importante é a questão, eu separei aqui até uma matéria aqui para mostrar para vocês. Super safra de grãos pode levar o Brasil a recorde de déficit de armazenagem de 2025. Então, o Brasil ele já tem um déficit gigantesco de armazenagem, comparado a outros países. E pode ainda aumentar por conta dessa super safra que vai vir aí. Uma forma de equalizar o déficit de armazenagem é através do aumento de participação da capacidade estática de armazenagem on-farm. Em 2024, a capacidade de armazenagem on-farm do Brasil foi de 16,83%. Segura esse número aí. Com relação à capacidade estática total. Esse modelo de armazenagem é muito comum e principal nos principais países competidores de agronegócio mundial. Ainda é pouco utilizado no Brasil. Nos Estados Unidos, a participação de armazenagem on-farm é 65%. Traduzindo aqui para vocês, basicamente, 65% dos produtores americanos têm o seu silo lá na sua fazenda. E aqui no Brasil, apenas 16,83%. Na Europa, 50%. Argentina. Olha isso, gente. A Argentina é 40%. Então, aonde é que o Brasil se perdeu nisso aí, né? Aqui, ó, o elevado investimento inicial na estrutura e instalação de recursos, escasso para linhas de crédito que promovem a construção de armazenagem dentro das propriedades rurais, são as principais limitações na implementação de armazenagem on-farm no Brasil. Isso aponta para a necessidade de créditos subsidiados, menos burocrático e em volume maior através de políticas públicas que visam mitigar o déficit de armazenagem do Brasil. Então bora lá, resumo. Kepler veio já de 2 anúncios seguidos de queda nos seus resultados, não é bacana. Mas a empresa tem uma dívida controlada, mas a dívida que ela tem caixa para bancar. Então lá eles sabem disso, eles sabem que caiu, eles sabem que talvez tenha uma super safra, eles sabem que eles têm que se mexer. Não é uma empresa que foi criada ontem, é uma empresa que então, ela é uma das líderes. É um tipo de negócio que qualquer pessoa não dá para fazer. Então se eu quiser montar uma empresa de silos e armazenamento de grão, não é assim da noite para o dia, não é qualquer um que faz. Não é qualquer empresa de fora que vem e consegue competir. Então, sim, é um negócio muito diferenciado e difícil a concorrência. E o principal concorrente, na minha opinião, algum problema climático na safra que vai prejudicar e o governo, se não liberar crédito para os produtores rurais, né? Porque eu acredito que, nesse quesito, eles devem liberar mais algum crédito, pelo menos prometido, né? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal, isso é muito importante. Se você tem algum comentário construtivo, coloca aí também. Eu gosto muito quando vocês comentam, eu respondo todo mundo. Também me segue aí nas outras redes sociais, Instagram, Threads, TikTok, posto tudo lá.